Regência verbal, gente, está aqui a definição. Ó. Regência verbal, então, é a relação, deixa eu pegar meu marcador aqui, é a relação de um verbo sobre seus complementos, né? E a gente já sabe, já falamos disso antes, né? Tá? Depois, se você ainda não teve aquela parte de análise sintática interna, sujeito, objeto direto, objeto indireto, depois você vai estudar também essa parte, tá? Então, olha só, é a relação de um verbo sobre seus complementos. Quando a gente fala em complemento, gente, principalmente complemento verbal, ó, complemento verbal, não esqueçam, é o que hoje a gente chama de objeto. Objeto direto, objeto indireto são os complementos do meu verbo, tá? E também a relação, a regência verbal, ela não vai dispensar a análise em relação a essa estrutura sintática aqui, ó, que são os adjuntos adverbiais. Então, a parte de regência é uma parte bem legal, bem interessante, porque a gente trabalha muito com a relação de complementos verbais e a relação também aqui dos adjuntos adverbiais, que indicam tão somente circunstâncias. Circunstâncias. Pessoal, isso aqui é de extrema importância, vocês vão perceber no decorrer da aula. Por quê? Porque muita gente confunde alguns adjuntos adverbiais com complementos verbais, principalmente com o tal do objeto indireto. Por quê? Porque em algum momento da vida ele aprendeu que sempre que aparecer uma estrutura dentro da oração com preposição é objeto indireto, mas pelo amor de Deus, olha que loucura! Objeto indireto tem preposição, agente da passiva tem preposição, adjunto adnominal pode ser preposicionado, adjunto adverbial pode ser preposicionado, complemento nominal tem preposição. Tá entendendo? Por isso que eu falo para vocês, língua portuguesa não se decora, língua portuguesa se entende. É mais trabalhoso? Sim, é mais trabalhoso, mas a partir do momento que vocês têm o entendimento, com certeza vocês não errarão mais questionamentos relacionados a qualquer área da língua portuguesa. Tá? Então, toma cuidado, a gente vai diferenciar bastante a partir de várias frases, a partir de várias exemplificações, quando que é complemento verbal, quando que é adjunto adverbial. Tranquilo? Então tá, olha só. Seguimos. Em alguns casos, a variação de regência provoca uma alteração de sentido, tá? O que isso quer dizer, pessoal? O que eu quero dizer com essa parte aqui? Eu quero dizer o seguinte, olha só. Em algumas situações, nós vamos ter um verbo, tá? Por exemplo, ó, o verbo aspirar. Eu já vou deixar ele marcadinho aqui, não vou trabalhar muito com ele agora, porque na sequência ele já vai aparecer. O aspirar, ele tem mais de uma transitividade, ou seja, o aspirar, ele pode ser um verbo transitivo direto, mas ele também pode ser um verbo transitivo indireto. Então, você vai perceber que a gente tem mais de uma transitividade para o aspirar e que esse número de transitividades também influencia no número de sentidos. Porque quando eu tenho o aspirar VTD, eu vou ter um sentido. Quando eu tenho o aspirar VTI, eu tenho outro sentido, tá? Então, a gente vai perceber que tem vários verbos que têm mais de uma transitividade e, consequentemente, ó, eles vão ter uma alteração de sentido para o verbo, tá? Então, a gente vai trabalhar, por isso que na regência verbal, normalmente, quando a gente fala em regência, o pessoal já vem, vou ter que decorar aqueles verbos, né? E aí eu digo assim, ó, pessoal, não é decorar, mas é que tu tem que lembrar que tem uma listinha de verbos que tem mais de uma transitividade. E esses verbos que apresentam mais de uma transitividade você tem que lembrar. O resto, né, você já sabe, transitividade verbal é só pegar ali, né, aqueles conceitos que nós já trabalhamos, por exemplo, desculpa a voz, gente, lá na parte de actantes, circunstantes, né, aquela partezinha ajuda bastante ali, né, o que é um verbo transitivo, o que é um verbo intransitivo, mas tudo isso a gente vai retomar também aqui na regência